Você pode começar com uma oração e compartilhar sua tela. Sim, claro. Sim, sim. Tudo bem. Nosso precioso Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar em seu nome. Senhor, que o Senhor fale através de mim e do James nesta manhã, Senhor. Que o Senhor apenas guie e direcione tudo. Que tudo o que for compartilhado esteja em teu espírito e que nada do que for dito esteja em desarmonia com o que o Senhor deseja que seja dito. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, tudo certo. Tudo certo? Então, vou compartilhar minha tela. Tenho alguns vídeos. Tenho 2 vídeos hoje, então vou compartilhá-los separadamente dos meus slides. Com base na minha experiência da última vez, então vamos direto para o compartilhamento de tela. Ok. E então, logo em seguida, eu vou mudar para o. Você consegue ver minha tela agora? Sim, estamos bem. Então vamos começar. Portanto, temos uma crise de liderança em nossa igreja. E é uma crise de liderança porque ainda não colocamos Cristo como o líder de nossa igreja. Então, vou apenas dar uma breve explicação sobre o contexto, como sempre faço, e depois entrarei nos detalhes. Esta é uma declaração de A.T. Jones. Na Igreja Católica, o povo comum só pode chegar ao Senhor através do sacerdote, por intermédio do bispo e do bispo, por intermédio do arcebispo e do arcebispo, por intermédio do cardeal e do cardeal, por intermédio do papa. Na Igreja Católica, o povo comum não tem acesso ao Senhor. Desculpe. É assim que o povo do Senhor deve agir? Não, Senhor, não é isso. O método de Deus, quando você quer saber algo, é perguntar ao Senhor. Ele é o seu conselheiro, e ele é o meu conselheiro. Então, quando começamos a realmente pensar que outra pessoa é a autoridade, na verdade, estamos substituindo Cristo. Por isso, há muitas pessoas dentro da igreja adventista, infelizmente, mesmo que devêssemos ser o povo do livro, que submetem sua caminhada espiritual ao pastor e então o pastor à conferência e então a conferência para a união e assim por diante. Esse não é o método que Deus escolheu. Sabe, nós olhamos, como eu disse ontem na nossa entrevista que fizemos com Dennis Page, para a forma como a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi originalmente estruturada. E também é o mesmo se você voltar ao modelo de Atos. Todos se viam como iguais, sim, com funções diferentes, mas iguais em seu acesso ao Senhor. E assim, quando eles estudavam as coisas juntos, na verdade estavam se submetendo ao Espírito Santo, não uns aos outros, sob essa perspectiva. Então, quando começamos a ver qualquer coisa contrária a isso, onde há quase que uma ideia de que esta pessoa é mais ungida do que aquela outra, e portanto ela teria maior acesso ao Espírito Santo. Isso, na verdade, é um espírito papal. E ele continua, quando ele é o seu conselheiro. Então, o irmão Boyd, que estava falando em um sermão, e o irmão Boyd havia dito algo. Na multidão de conselheiros, a segurança. E não antes disso também. Porque então temos o conselheiro do mestre das assembleias. E quando ele é o conselheiro de cada um, então aconselhamos juntos e ele está no meio. Então, há segurança na multidão de conselheiros, por isso, uma das coisas que as pessoas costumam dizer é: mas devemos ter a multidão de conselheiros, porque na multidão de conselheiros há segurança. Muito bíblico. Mas esse conceito não é tanto de que devemos submeter nossas mentes à multidão de conselheiros, mas sim que todos nós estejamos igualmente submetidos à mente de Cristo. E é aí que a multidão de conselheiros está em toda essa situação, porque ele é o verdadeiro conselheiro de todos nós. E assim todos nós nos tornamos a multidão de conselheiros. Ellen White diz o seguinte: devemos aconselhar-nos juntos e sermos sujeitos uns aos outros. Mas, ao mesmo tempo, devemos exercer a capacidade que Deus nos deu para aprender o que é a verdade. Cada um de nós deve buscar a Deus por iluminação divina. Depois de receber conselho dos sábios, dos judiciosos, ainda há um conselheiro cuja sabedoria é infalível. Não deixe de apresentar seu caso diante dele e rogar por sua orientação. Ele prometeu que se você tiver falta de sabedoria e pedir a ele, ele lhe dará liberalmente e sem repreender. Muita gente pensa: mas esse é o ungido do Senhor. Nós precisamos. Não, sabe, muita gente. Tenho certeza, James, que isso já aconteceu com você, assim como aconteceu comigo e com outras pessoas.
Sabe, dizem, você está tocando no ungido do Senhor, então não deveria dizer nada. Olhe para Davi. Bem, eu quero analisar isso um pouco hoje. Porque ele disse, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Mas o que ele quis dizer com isso? Agora, quem é que unge? É Deus ou o homem? Muitas vezes pensamos que, quando impõem as mãos sobre uma pessoa, essa pessoa é automaticamente ungida por Deus. Bem, nós movemos a mão de Deus ou Deus move a mão do homem? Deus decide quem é ungido, não o homem. Na verdade, em Amós 6 e 7 fala sobre pessoas que se ungem a si mesmas. Diz que bebem vinho em taças e se ungem com os melhores óleos, mas não se afligem pela desgraça de José. Portanto, agora irão para o cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e o banquete dos que se deitam em luxo será tirado deles. Então, ele está falando sobre líderes na igreja que se ungem a si mesmos, mas que, na verdade, não se entristecem com o pecado na igreja. Isso soa familiar? É disso que estamos falando, sabe? Quando as pessoas dizem, bem, essas pessoas são ungidas. Bem, por quem elas foram ungidas? Foram ungidas por Deus? Porque se elas não se entristecem com o que está acontecendo na igreja, então, na verdade, não estão manifestando a unção do Espírito Santo. Você sabe, o Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo que há de vir. Se essas coisas não existem nas mensagens das pessoas que estão compartilhando, então, claramente, naquele momento, elas podem até ter sido ungidas em algum momento, mas naquele momento não estão recebendo a unção do Espírito Santo. Agora, eu realmente examinei o Antigo Testamento. Talvez eu tenha deixado passar alguns e não estou dizendo que é uma lista conclusiva ou completa, mas eu analisei o registro bíblico do Antigo Testamento sobre a unção feita por homens, e ela sempre acontecia a pedido específico de Deus. Então, Deus vinha até, você sabe, Moisés ou Samuel, ou estou tentando lembrar quem ungiu Salomão. Sabe, eles vieram, Deus veio até o profeta ou o sacerdote e diz, eu quero que você unja essas pessoas. E esses são os únicos que eu realmente consegui encontrar que foram ungidos fisicamente. Agora, e quanto ao resto? E todos os profetas? Eles foram ungidos? Bem, claramente, eles foram ungidos, mas não há evidências, ou há muito poucas evidências que eu consiga encontrar. Como eu disse, posso estar errado ao afirmar que houve realmente uma unção específica colocada, digamos, sobre Jeremias por outro homem, ou sobre Isaías, ou sobre Zacarias, ou sobre Ageu, ou, sabe, você simplesmente não lê isso. Alguém veio e derramou óleo sobre a cabeça deles e eles foram subitamente ungidos. Então, de onde veio a unção? Veio claramente de Deus. Correto. Sabe, o que eu penso rapidamente é que só porque um homem é ungido, não significa que ele esteja acima de correção. Exatamente isso. Ele não precisa ser repreendido e chamado à atenção e convocado ao arrependimento. Eu acredito que sou ungido, mas há certas mensagens de texto que recebo e e-mails que me são enviados. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim, sabe? Então, Davi foi ungido e... ele foi. Ele foi enviado pelo profeta para repreendê-lo por seus pecados. Moisés foi ungido quando sua irmã se uniu com Arão para falar contra a mulher com quem ele era casado, o que eu acredito que tinha um certo grau de racismo ali. Mas enfim, podemos argumentar sobre isso. Mas eles estavam atacando o ministério dele, sua capacidade de receber visões e sonhos. Eles estavam dizendo, sabe, Deus não falou somente por meio de Moisés? Ele também pode falar conosco? Havia um certo nível de ciúme nele. Deus os repreendeu. Mas foi a esse mesmo Moisés que Jetro, seu sogro com a primeira esposa, se dirigiu a ele. E ela disse, o que você está fazendo? Assumir toda essa responsabilidade sozinho? Você precisa delegar algumas das... Sim, e da mesma forma. Ele foi ungido de qualquer forma. Sim, isso é o mesmo com Saul. Tipo, Saul foi inicialmente ungido por Samuel. Mas então, no final, Samuel realmente vem e diz, bem, o Senhor não vai mais estar com você, eu não vou mais vir falar com você. E então, claramente, você sabe, há momentos em que Deus unge, mas essa unção não necessariamente fornece um salvo-conduto para fazer o que quiser, porque claramente você foi ungido, então tudo o que sai da sua boca é infalível. Isso soa bastante católico.
Então, quem faz a unção no Novo Testamento? Curiosamente, a palavra que é realmente usada para unção é usada para falar sobre. Quando Jesus impõe as mãos sobre as crianças, quando Jesus impunha as mãos sobre os doentes. E os 12 apóstolos impuseram as mãos sobre aqueles líderes que já estavam cheios do Espírito Santo. Então, é uma dinâmica realmente interessante no Novo Testamento. Você meio que tem essa imagem de que a unção é realmente todo esse quadro do Espírito Santo vindo sobre as pessoas. E às vezes então, há uma representação física das pessoas, como em Atos capítulo 6, chegando e fazendo a sua parte. Mas na maioria das vezes, as pessoas não estão envolvidas nessa unção. Se você olhar para Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, naquele momento todos foram ungidos, mas não havia ninguém fazendo isso. Então, claramente, a unção é sempre de Deus. Às vezes há um envolvimento físico de um ser humano nessa unção, mas na verdade essa parte não é necessária. Na verdade, o que importa é se Deus os ungiu. Então, a ideia de unção por homens para fazer de você o ungido do Senhor é o que chamamos de sucessão apostólica. Então, na Igreja Católica Romana, eu realmente achei isso muito interessante. Eles ungem com o óleo sagrado, que é chamado de crisma, e você pode ver que é isso que este homem está fazendo. Ele é um bispo e está soprando o Espírito Santo no óleo. E então, quando eles, claro que ele não está, mas é isso que eles pensam que estão fazendo. Quando eles então ungem a pessoa, eles passaram o que tem, o Espírito Santo, para aquele óleo. Para a próxima pessoa. E então, se você observar como a unção acontece em nossa igreja, temos uma situação em que alguém em um papel de liderança unge a próxima pessoa. Agora, isso faz com que essa pessoa seja ungida? Porque essa pessoa foi ungida? Não. E essa pessoa necessariamente só porque foi ungida por alguém acima dela em algum momento, isso necessariamente a torna ungida? Não, porque se acreditarmos que esse é o processo de unção, essa é a sucessão apostólica. Uau, rapaz. Isso é. Ok, preciso processar essa informação. Essa é enorme. Uau, ok, continue. Vou ficar em silêncio. Agora todos fazemos parte do sacerdócio. Essa é a parte mais incrível da transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, tipologicamente, você tem o grande corpo dos israelitas que ficavam ao redor do santuário. E então, no lado interno, e isso era no deserto, no lado interno das tendas ao redor do santuário estavam os levitas. Então, eles eram os mais próximos. Agora, Levi significa ligado. Portanto, eles eram os mais ligados a Deus. E é interessante também, se você observar os diferentes grupos de levitas que estavam ao redor, o santuário e quais eram seus nomes, na verdade. Isso compartilha um pouco mais do evangelho. É realmente impressionante. Se você analisar os nomes de como eram as tribos e depois como eram os levitas, há uma bela imagem do evangelho ali. Mas quando você olha para o Novo Testamento, todos nós nos tornamos parte do sacerdócio. Agora, só existe um sumo sacerdote, que é Cristo, mas todos nós nos tornamos parte desse sacerdócio levítico, essencialmente. E então esse é o sacerdócio. É então para sair, para trazer o mundo para a conexão, para ligar o mundo a Cristo. Devemos ser como João Batista, que é chamado de amigo do noivo. Devemos trazer todos para um relacionamento com Cristo, porque estamos ligados a Cristo. Agora, 1 Pedro 2,5 diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Adoramos citar essas coisas, mas será que realmente acreditamos que todos fazemos parte do sacerdócio? Ouvi alguém dizer recentemente que o nosso pastor era o representante de Deus. Sim, ele é, mas nós todos também somos. Mas eles estavam meio que dizendo, bem, ele é o representante de Deus e todos nós devemos receber o que Deus nos dá através do pastor. Bem, nós não vivemos em um sistema católico romano. Bem, não deveríamos. Eu acredito que nos tornamos parte disso.
Essa mentalidade entrou em nossa igreja. Portanto, é um princípio do protestantismo acreditar que todos nós podemos ter acesso individual ao Espírito Santo. Diz o seguinte: este é Lutero em seu documento chamado sobre a Carta à Nobreza Cristã, que o sermão de Conrad Vine. Aquele que meio que deu início a tudo foi uma carta à nobreza adventista, e ele meio que tirou isso da carta de Lutero à nobreza cristã, na Alemanha. Mas de qualquer forma, esta é a declaração. Ele diz: é pura invenção que o Papa, bispos, padres e monges devam ser chamados de estado espiritual, e príncipes, senhores, artesãos e camponeses de estado temporal. Isso sim é um belo exemplo de mentira e hipocrisia. No entanto, ninguém deve se assustar com isso. E por esta razão, todos os cristãos são verdadeiramente do estado espiritual, e entre eles não há diferença alguma, exceto a do ofício. Como Paulo diz em 1 Coríntios 12:12, somos todos um só corpo, mas cada membro tem seu próprio trabalho, pelo qual serve aos outros, tudo porque temos um só batismo, um só evangelho, uma só fé. E todos igualmente cristãos pelo batismo, evangelho e fé somente nos tornam espirituais e um povo cristão. Então, ele estava vivenciando toda essa ideia de que você precisa, passar pelos diferentes níveis antes de realmente poder acessar a verdadeira, digamos, pessoa iluminada. Porque eles têm a maior unção, porque estão no nível mais alto. Ele está dizendo, não, esse estado espiritual que supostamente veio de Pedro não existe dessa forma. Ele existiu porque vem de Cristo, e assim todos nós temos acesso a Cristo. E vocês sabem, Jesus diz isso, mas não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos sois irmãos. E não chamem a ninguém na terra de pai, porque vocês têm um só pai que está nos céus. Nem vos façais chamar mestres, porque só um é o vosso mestre, a saber, Cristo. É possível ser mais claro? Somos todos iguais. Podemos ter escritórios diferentes, podemos ter funções diferentes, mas somos todos iguais. Uau! Quer saber? O que você está dizendo aqui estava no cerne da reforma protestante? E você mencionou o sacerdócio de todos os crentes do qual Martinho Lutero falava. Essa era considerada uma posição radical. Como você ousa dizer isso? As pessoas não conseguem entender a Bíblia e, de fato, ir diretamente a Deus. Precisamos ir falar com o padre. O sacerdote deve ler as escrituras. Você deve rezar ao padre e aos santos. Então parece que estamos fazendo um retorno aqui. Isso não é progresso, isso é retrocesso. Estamos andando para trás na forma como estamos agindo. Enquanto você fala, eu estou pensando sobre isso. Lembro quando aconteceu a Assembleia Geral há 2 meses e os delegados estavam discutindo sobre a vacina. E novamente, o ex-presidente Ted Wilson simplesmente se levantou e foi à frente e pregou por, deixa eu ver mais ou menos. Deixe-me compartilhar isso com você. É tipo 10 minutos e meio ou algo assim. Eu acho que foi... Na verdade, eu gravei, está aqui, tem 11 minutos de duração. Tipo, ele subiu lá e ficou pontificando, sabe? E eu estou aqui sentado. Espera um minuto. Esta é uma sala de iguais. Somos todos irmãos aqui, todos fazemos parte disso, todos somos pedras vivas. Para, você sabe, construir uma casa espiritual. E Cristo é o cabeça desta igreja. Nós entendemos? Você tem uma posição de confiança e liderança. Nós respeitamos a liderança e a organização. Mas aquele discurso foi literalmente exatamente o que você está falando. Tipo, quem te dá autoridade para dizer às pessoas como votar e para chamar as pessoas de teóricas da conspiração? E no dia seguinte você voltou e teve que pedir desculpas porque nós não éramos teóricos da conspiração. Estávamos certos o tempo todo. Exatamente. E a declaração esteve lá e causou danos. Quando você vai se arrepender? Nenhum arrependimento? Nos prometeram, vamos analisar isso, revisar aquilo e revisar aquilo. Mas sim, é mais ou menos como dar um osso a um cachorro, de certa forma. Tipo, fica quieto, você vai ficar bem. Mas é exatamente isso que você está dizendo aqui? Enfim, vou deixar você ir. Sim. Na verdade, recebi alguns comentários. Eu fiz um sermão naquela noite. Não, desculpe. No dia seguinte, fiz um sermão chamado O Verão Acabou e Não Fomos Salvos. E eu fiquei realmente empolgado naquele dia porque simplesmente não conseguia acreditar.
E tenho recebido comentários dizendo: nossa, você não é assim normalmente. Você foi muito rude e, sabe, parecia até estar com raiva. E eu fiquei tipo, bem, eu estava cheio de justa indignação. Tipo, eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Porque precisamos, sabe, pensar na reforma protestante é uma passagem bíblica isolada, Uh, ou apenas a Bíblia sem declarações. E como estávamos falando ontem, não, você sabe, manual da igreja. Não estou dizendo que não haja ajuda em ter essas coisas, mas elas nunca devem ser colocadas no mesmo nível da Bíblia. Nunca, jamais, jamais acima da sola escritura. Até mesmo Ellen White diz isso. Ela diz: eu só falei porque vocês não estudam a Bíblia. O Senhor, em sua misericórdia, facilitou para vocês. Mas se voltarem para a Bíblia, encontrarão tudo o que compartilho. Sempre vejo que sola escritura, sola fide, em que você tem fé. Fé somente em Cristo. Não fé na ONU, não fé em um homem, não fé em qualquer outra coisa. Somente em Cristo. E então, solos Cristos. Só ele deve ser o cabeça, só ele. Essas são as três coisas. E são as três coisas que precisamos para entrar no céu. Desculpe, provavelmente eu não deveria fazer esse sinal, porque as pessoas podem pensar que estou fazendo outro sinal. Mas, sabe, precisamos lembrar que existem três coisas que devemos fazer para realmente ter um relacionamento com Cristo. E isso é mudar nosso foco para ter um relacionamento pessoal com Cristo, através das Escrituras, através da oração e somente por Ele. Isso não significa que não temos a multidão de conselheiros, de forma alguma. E assim, sempre que alguém vier até nós com um ponto de vista diferente sobre algo nas Escrituras que seja contrário ao nosso, não devemos simplesmente descartar e dizer: bem, o meu Deus me disse isso, e eu não vou te ouvir. Bem, talvez o seu Deus esteja realmente te dizendo algo um pouco diferente através dessa outra pessoa, porque ela também tem acesso ao Espírito Santo. Então vocês se sentam e estudam juntos. Esse é o processo pelo qual Deus gostaria que agíssemos. Mas não, existe muito essa ideia de que nós somos os ungidos. Vocês são os plebeus ou vocês pertencem ao estado temporal e, portanto, vocês não têm acesso ao Espírito Santo e a uma compreensão das Escrituras que nós, como homens instruídos, temos acesso. Então vamos olhar para Davi e Saul, porque muita gente cita esse trecho de, você sabe, não toqueis no ungido do Senhor. Então ele disse ao seu homem: o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, o ungido do Senhor, de estender minha mão contra ele, visto que ele é o ungido do Senhor. Agora, o que ele estava dizendo que não deveria fazer? Estender a mão contra ele. Ele não iria trazer juízo sobre Saul, realmente matando-o. Era disso que se tratava. Ou ferindo-o. Agora também, sempre que eu falei, não estou dizendo que devemos demitir todos esses homens, que eles deveriam ficar sem emprego. Embora talvez isso seja provavelmente a melhor coisa que poderia acontecer com eles, porque pode ser que os desperte. Porque o que realmente queremos, no fim das contas, é a salvação deles. Eles precisam ser despertados, mas principalmente Deus é quem vai lidar com essa questão. O que estou pedindo é um arrependimento de todo o nosso povo, e isso os inclui também. Mas nunca, jamais devemos buscar o mal deles. Nunca é o mal deles. Devemos buscar apenas o bem deles. E é isso que Davi estava dizendo. Eu não busco o mal dele. E ele, mais adiante, Davi, você sabe, realmente fala com Saul e diz: eu não pequei contra ti, e ainda assim tu persegues a minha alma para tirá-la. Como disse o provérbio do profeta dos antigos, a maldade procede dos ímpios, mas a minha mão não estará sobre ti. Então ele realmente repreende Saul aqui. Ele está dizendo: eu não fiz nada de errado. Você é quem fez o que é errado. Está me perseguindo e é perverso, mas eu não levantarei minha mão contra você. Então ele o repreende. Ele usa suas palavras para tentar convencê-lo do seu pecado, que foi o que o Senhor permitiu que ele fizesse. E ele sabia que era isso que ele tinha permissão para fazer. E também, mais adiante, ele diz o seguinte: por que, meu senhor, persegues o teu servo? Pois o que eu fiz ou que mal está em minhas mãos? Portanto, peço-te que meu senhor, o rei, ouça as palavras de seu servo. Se foi o Senhor quem te incitou contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se foram filhos dos homens, malditos sejam diante do Senhor. Pois eles me expulsaram hoje de permanecer na herança do Senhor, dizendo: vai, serve a outros deuses. Desculpe, acabei de perceber que eu realmente coloquei isso em 2 slides.
Agora, portanto, não deixes que o meu sangue caia por terra diante do Senhor, pois o rei de Israel saiu para buscar uma pulga, como quem caça uma perdiz nas montanhas. Então Saul disse: Eu pequei. Assim Davi falou com Saul como uma repreensão. E sabe de uma coisa? Saul realmente reconheceu que havia pecado. Agora, será que ele estava tocando no ungido do Senhor ao enviar uma mensagem de repreensão? Não, ele não estava tocando no ungido do Senhor. Ele estava se dirigindo ao ungido do Senhor com temor ao Senhor. Agora eu pensei, falando sobre onde estamos agora. Na verdade, isso foi um artigo no Columbian da Associated Press e eles falam sobre isso. Eu realmente acho isso muito interessante. E eu não vou compará-lo ao Papa, mas neste artigo, na verdade, ele fala sobre si mesmo e se compara ao Papa. Mas também acho muito interessante. O atual Papa, ou melhor, sua equipe de mídia, devo dizer, tem se manifestado nas redes sociais. E sendo realmente transparente, e coloco isso entre aspas nas redes sociais, muito mais do que qualquer um dos papas antes dele. E eu acho isso muito interessante. Na última Assembleia Geral, eles fizeram uma espécie de coletiva de imprensa todo dia. Isso nunca foi, não sei, talvez eu seja ignorante, mas não acho que isso já tenha feito parte de qualquer outra Assembleia Geral antes. E então tem um artigo da Associated Press sobre o atual presidente da Assembleia Geral e nunca houve um artigo da Associated Press sobre qualquer outro presidente de Assembleia. Eu só acho tudo isso muito interessante e estranho. Isso é realmente interessante, porque muitos dos ministérios fora do adventismo têm uma abordagem negativa em relação à igreja adventista. O fato de conseguirmos chegar até os artigos da Associated Press, o colombiano. Eu penso, tem que haver algum relacionamento sério acontecendo para que isso seja possível. Tipo, eu ouço, vocês são uma seita o dia todo, online. Os adventistas não são uma denominação cristã amada. Aos olhos deles, somos considerados heterodoxos e apóstatas. Para que eles falem positivamente sobre nossa liderança e organização. Dessa forma, você precisa parar e dizer, espere um minuto, como isso aconteceu? Vocês me odeiam, sabem? Então, enfim, sim. É isso. É interessante. Mas de qualquer forma, a unidade é a chave para a nova igreja que está por vir. Foi isso que ele realmente disse para esse jornalista. E esse é realmente o princípio subjacente por trás do motivo pelo qual a Igreja Católica Romana não vê isso como apropriado. Que nós, que os leigos, deveríamos realmente se ver como capazes de interpretar as Escrituras. Porque, sabe, se uma pessoa tem uma visão e outra pessoa tem outra visão, então todos nós vamos acabar fragmentados. Veja, é isso que aconteceu com a Igreja Protestante. Tudo ficou muito fragmentado. Mas nós, como Igreja Universal, permanecemos unidos porque temos uma única cabeça. E isso e eu sempre disse, toda a agenda cósmica, todo o Cristo cósmico, você precisa trazer todos sob uma liderança unificada. Mas a forma como Satanás age é sob a liderança de outro homem, que por sua vez está sob, você sabe, eventualmente chega até o topo que está sob a liderança de Satanás. Enquanto que a forma como Cristo age é que ele é o cabeça de todos nós. E então, se todos nós buscamos a verdade, todos nos aproximamos de Cristo. Nós não simplesmente submetemos nossa vontade a um homem. Agora, uma das coisas que acho interessante, e eu estava realmente procurando a citação, mas não consegui encontrá-la a tempo. Ellen White fala sobre um falso senso de submissão, onde parece que estamos nos submetendo a Cristo, mas na verdade estamos nos submetendo a homens porque entregamos nossa caminhada espiritual a outra pessoa. E isso não é algo que Deus deseja que façamos. Eu compartilhei isso ontem de um livro que foi enviado para todas as igrejas ao redor da Austrália. E, na verdade, no cerne disso está essa ideia de que, como diz mais para o final do parágrafo, a ideia de que com uma concordância. Toda pessoa poderia ler e interpretar a Bíblia por si mesma, sem necessidade de um professor de Bíblia ou teólogo qualificado, é basicamente falha. Tal confiança e autossuficiência é perigosa. Então isso apenas mostra o espírito que está por trás disso. Agora, como você controla melhor as pessoas se não for assim? Se as pessoas não estão sob a influência do Espírito Santo, esse é o problema.
A razão pela qual há necessidade de controlar os leigos da igreja por meio de pessoas é porque os leigos da igreja não mantiveram seu relacionamento pessoal com Deus. Quantas pessoas se levantam de manhã, começam o dia com oração profunda e estudo da palavra de Deus, perguntando ao Senhor o que devem fazer naquele dia? Sabe, mesmo se você olhar para os folhetos da escola sabatina, e me desculpe para aqueles que realmente gostam deles, mas se você os ler, eles vão te dar a pergunta e depois deixam algumas linhas para você procurar o verso bíblico e escrever seus pensamentos. Mas se você simplesmente ler logo abaixo, verá o que eles querem que você pense como resposta para aquela pergunta. Então, é realmente uma forma construída de se fazer o estudo bíblico. Precisamos aprender de fato a cavar por nós mesmos. Precisamos ter essa possibilidade. Confiar plenamente em Cristo para sermos guiados em nosso relacionamento. Como temos uma igreja inteira de pessoas, e me incluo nessa lista, há momentos em que não tenho passado tempo suficiente com o Senhor. Mas, se considerarmos que, por vezes, não nos submetemos completamente a Cristo como um corpo inteiro, de que outra forma se pode controlar uma igreja assim? Por meio de políticas. E assim é. O que você disse sobre a escola online é realmente verdade. Percebi isso há anos. E eu não estou desencorajando as pessoas de lê-lo. Você vai receber muita coisa. É melhor ler do que não ler nada. Mas é como comida regurgitada. É como se a comida do bebê estivesse sendo processada e você simplesmente estivesse ingerindo o que foi processado por outra pessoa. Funciona? Sim, pode. Mas a única coisa que importa é você apresentar uma linha de pensamento. Com isso, todos os outros estão concordando. Descobri que meu estudo bíblico é mais eficaz quando vou à fonte, luto com o Senhor e saio dessa experiência transformadora. É daí que tiro meus sermões, às vezes é da minha devoção, da leitura de uma passagem, e eu gosto de ir ao Antigo Testamento e pegar histórias bíblicas, e penso, estou encontrando verdades presentes por todo o Antigo Testamento. Quando eu fiz na aplicação topológica, analiso alguns reis e o comportamento deles. Pensei, eles fazem a mesma coisa, você sabe? Então eu pensei, meu Deus, isso está uma bagunça. Mas enfim, esse foi só o meu pequeno desabafo. Acho que podemos fazer melhor. Isso não significa que estamos a caminho das escolas virtuais. Acho que eles são incríveis. Tem muita coisa boa ali. Mas só estou te avisando, se vamos regurgitar isso, foi passado de homem para homem. Você está adquirindo uma linha de pensamento. E se você pode ir ao Senhor por si mesmo e receber diretamente dele, é melhor. É mais fresco, é seu e você pode fazer o que quiser com isso. Sabe, eu amo. Eu prefiro assim. Amém. Isso é. A chave é que se estamos indo à fonte, ele é a fonte suprema da verdade, obviamente, e ele é o melhor professor. Nenhum aluno pode superar seu professor. Mas se o nosso professor é infinito, então continuaremos a crescer e expandir nosso conhecimento da verdade. Mas os humanos não são infinitos. Então, se nos sentarmos aos pés de, seja lá quem for o autor do panfleto da escola sabatina daquele trimestre, só vamos crescer até, potencialmente, o nível dele. Nunca vamos superar isso. E todos nós precisamos superar a nós mesmos e aqueles ao nosso redor. Precisamos alcançar o nível de Cristo até que cheguemos à plenitude da estatura de Cristo, é o que Paulo nos diz. Mas então como você controla uma igreja de pessoas, mais de 20 milhões de pessoas? Bem, com política. Se o Espírito Santo não está controlando elas, então o homem precisa controlá-las. E a única maneira de fazer isso é através de políticas. Agora, é interessante porque é de política que se fala em Daniel 8:25 em relação ao poder final que é usado para controlar o mundo. E diz, e também por meio de sua política, ele fará com que a astúcia ou o engano prospere. Para prosperar em sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração, porque se coloca na posição de Cristo e por meio da paz. Toda essa ideia de que, podemos ser unidos e viver em harmonia uns com os outros, destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Então, essa é a mentalidade que veremos no fim dos tempos, a ideia de que por meio de políticas. Você controlará as mentes dos homens colocando outro homem ou outro grupo de homens na posição de Cristo, onde você realmente está controlando as consciências das pessoas.
Agora, achei isso interessante porque encontrei este documento, é um compromisso global dos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este é o documento, coloquei o link ali. Este é o compromisso global deles em 2024. E repare como eles dizem como alcançar o controle interno. É exatamente o que acabei de dizer. Há políticas no topo, procedimentos e depois cultura. Onde está a Bíblia nisso? Tipo, onde está o Espírito Santo nisso? Onde é que está o par? Sabe, se você quisesse colocar a Ellen White, mas não. É assim que alcançamos o controle interno em nossa organização por meio de políticas, procedimentos e cultura. Ok, as políticas da empresa, os procedimentos internos, a cultura organizacional. Ok, então, Então foi a isso que os líderes da Igreja Mundial se comprometeram no ano passado. se. E se você ler o documento inteiro, verá que é muito esclarecedor. Mas, Mas o fato é que, parece que isso deveria estar de cabeça para baixo. E Jesus deveria estar no topo, a palavra de Deus deveria estar no topo, e todos os outros, incluindo os líderes, deveriam estar na base. você sabe, Devia ser um formato de pirâmide de verdade, mas não assim. é realmente interessante, sabe, a imagem disso, mas mesmo assim, tipo, por que que a gente tem políticas, procedimentos e cultura? Se você quer ter controle interno em uma organização, você Precisa. Deus, cada pessoa. Certo. Então este é um documento que fala sobre como obter status consultivo com a ONU. Então sempre acaba voltando para como nos alinhamos com o mundo. Agora, este é como um documento de resumo, então ele remete ao documento maior, que é a Resolução ECOSOC 1996/31 e a Carta das Nações Unidas, sendo estes os documentos-chave aos quais você deve se referir se quiser fazer parte do ECOSOC, que é do qual a Conferência Geral faz parte como status consultivo especial. Eles devem fornecer uma cópia de sua Constituição, carta ou estatutos ou regulamento interno. Eles precisam fornecer uma cópia do certificado de registro e uma cópia de seus demonstrativos financeiros mais recentes. Então, todas essas coisas teriam que ter sido enviadas para a ONU para se tornar parte do ECOSOC. Então, fui procurar uma cópia disso, da CG, Constituição, para ver, bem, como isso realmente ajuda na aplicação para a ONU. Também procurei pelo regulamento interno, mas você não consegue realmente obter o regulamento, ele está oculto, assim como o certificado de registro. Eu não vejo isso como um grande problema, obviamente. Não posso ter acesso às demonstrações financeiras, mas acho isso interessante porque assim eles realmente sabem exatamente quanto a CG está recebendo em dízimos e ofertas e como esse dinheiro está sendo usado. E tipo, é muito, sabe, sendo muito transparente para o mundo, mas não para seus membros, entende? Tipo, se a gente ligasse para a CG e dissesse, eu gostaria de uma cópia completa e transparente de todos os registros financeiros da CG. E quero dizer todos os registros financeiros. Não apenas aquele tipo de panorama geral que eles apresentam na reunião do Conselho de Primavera, mas sim, coisas como, você sabe quanto as pessoas estão ganhando? Que tipo de dinheiro estão recebendo de outras entidades externas? Se houver algum, estou presumindo que sim. Quero dizer, eu sei que a ADRA com certeza está. Este é outro documento. E isso também fala sobre como é um documento geral, sobre como obter o status consultivo. E fala sobre como a organização servirá como um agente de alerta precoce para a Igreja, para a ONU. Desculpe, e desempenhará um papel importante no avanço dos objetivos e metas das Nações Unidas. Agora, nesse mesmo documento, havia essas pessoas nele e eu pensei, isso já deveria ter sido um alerta suficiente para não me envolver. Tipo, sabe, se você está envolvido em uma organização e as pessoas são assim, elas parecem bruxas. Bem, especialmente aquela com o bastão, E também fala sobre como você pode fazer parte do Conselho de Direitos Humanos. Então, todas essas coisas são realmente importantes para entender como estamos realmente operando do ponto de vista da governança. Então, diz que eles podem assistir e observar todos os procedimentos, enviar declarações por escrito, fazer intervenções orais, participar da revisão periódica universal, participar de debates, organizar eventos paralelos. E então, finalmente, diz: sabe, você não pode subestimar o papel da sociedade civil no movimento dos direitos humanos. Então, uma das coisas sobre as quais falei na semana passada foi sobre a lei do domingo estar ligada à questão de ter horas de trabalho razoáveis e um descanso razoável.
Se você olhar para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela também fala sobre o direito ao descanso e ao lazer e a limitação razoável das horas de trabalho, todos tendo direito a uma ordem social e internacional. Então, estamos tendo esse controle a partir de uma perspectiva internacional e depois trabalhando com um espírito de fraternidade. Então, tudo isso e mais um documento. Desculpe, isso está nesse mesmo documento que ele deve ter autoridade. Portanto, a organização deve ter autoridade para falar em nome de seus membros, para que possa alcançar tudo isso da ONU e implementar essas ações. Então, este é o principal documento que explica como fazer parte do ECOSOC. E ele diz que a organização deve ter uma estrutura representativa e possuir mecanismos apropriados de prestação de contas aos seus membros. A organização deve ter uma sede estabelecida com um diretor executivo. Ela deve ter uma constituição adotada democraticamente. E então, passando para o próximo destaque, um órgão executivo responsável perante o órgão de formulação de políticas. A organização deve ter autoridade para falar em nome de seus membros por meio de seus representantes organizados ou, autorizados. A comprovação dessa autoridade deve ser apresentada se solicitada. Ah, aí está o problema, bem aí. É isso mesmo. Então, todas essas coisas. Exatamente como você disse no começo. Veja bem, isto é quando você tem um líder que pode falar em nome de todo o corpo em vez de Cristo, você ataca o sacerdócio de todos os crentes. Agora, a ONU pode fazer tal apelo. Eu preciso que você Trazer uma pessoa. Por que não trouxeram várias pessoas para a mesa de negociações? Porque alguns de nós levantarão a voz ou protestarão. Então eles encontraram um líder disposto a fazer concessões. Vá até lá, representar toda a igreja adventista. Espere um minuto. Discordo da sua interpretação. Você não me representa. Tipo, eu não concordo com o que você está fazendo aqui. Sim. Isso é preocupante. E você pode responder a isso rapidamente? Algumas pessoas vão dizer: não há nada de errado com a ONU. Nós simplesmente fazemos trabalho humanitário ou lutamos pela liberdade religiosa. Como um povo que segue a linha dos 7 deuses, não há nada com que se preocupar. Podemos ao menos abordar rapidamente esse tipo de mentalidade? Porque eu leio isso nos meus comentários. Eu também. Tem pessoas que falam esse tipo de coisa para mim. No fim das contas, temos que olhar como isso foi fundado. E foi fundado com a participação da Lucis Trust. Tínhamos o Federal Council of Churches, que é um movimento protestante que acredita no internacionalismo cristão. Então, muitas vezes falamos sobre o nacionalismo cristão como sendo um problema, mas o internacionalismo cristão também é um problema. A Igreja Católica Romana é uma organização cristã internacionalista, ou seja, que o ethos cristão, a versão deles do ethos cristão, precisa ser infiltrado em todas as nações do mundo. E o Federal Council of Churches tem exatamente a mesma ideia, ou tinha, devo dizer, pois agora se tornou o Conselho Mundial de Igrejas. Tinha exatamente a mesma filosofia e o Conselho Mundial de Igrejas tem exatamente a mesma filosofia. Que os princípios do cristianismo deveriam ser obrigatórios em todo o mundo. E o que eles querem dizer com isso não é, guardar o sábado ou qualquer uma das leis ou algo assim. Mas sim, toda essa ideia de ser amoroso, gentil, estar em paz e todas essas coisas, e o bem comum. Toda a doutrina social católica romana é exatamente nisso que eles realmente acreditam. Foi assim que ela foi fundada. Ela foi fundada com pessoas luciferianas envolvidas e também com o protestantismo apóstata. E, na verdade, se você olhar quem realmente estava pedindo a formação das Nações Unidas, era o protestantismo apóstata na América que estava pedindo a formação das Nações Unidas, mais até do que os próprios políticos da época. E por isso se encaixa tão bem, de uma forma ruim, com a imagem da besta. Se você realmente... Eu tenho tanto material, é difícil até explicar em 5 minutos. Mas se você observar as tendências dos diferentes líderes dentro das Nações Unidas, o que as Nações Unidas realmente têm feito, você pode perceber isso. Mas está com o espírito errado. E o Senhor deixou muito claro, não devemos fazer aliança com as nações. É escancarado. Está preto no branco nas escrituras. Você nem consegue escapar disso. Então, o que estamos fazendo? Mesmo que fosse mais ou menos bom, não deveríamos fazer parte disso, mas não é mais ou menos bom. Na verdade, é maligno. É realmente maligno. É sobre promover o internacionalismo cristão, ou o catolicismo romano, a doutrina social católica romana em todo o mundo.
Obrigado por isso. Você poderia comentar sobre isso? Alguém disse, eu acho, enfim, vou deixar você comentar. Eu não sei por que a pessoa disse isso, porque eu ouvi exatamente o que você disse e tenho uma perspectiva totalmente diferente. Você diz, por que que ela diria que a foto das duas mulheres negras parece de bruxas? Primeiro de tudo, uma delas parece uma bruxa. E de novo, Isso, não significa que elas sejam bruxas. Você não disse isso. São duas histórias diferentes. Enfim, você poderia responder a isso? sim, é verdade. Então, se você observar a mulher que estava usando, que tinha o poste, aquilo é na verdade um totem. Então não é apenas uma bengala. Voltamos à imagem. Sabemos que as pessoas têm reações emocionais como essa, o que. Yeah. Não estou dizendo isso porque eles são negros. Sim, eu sei exatamente o que você quis dizer, de qualquer forma. Não é porque eles são pessoas de cor. Não estou dizendo isso por causa disso. E eu não estava me referindo necessariamente à mulher que está à esquerda, estou falando da mulher que está à direita, estou presumindo que seja uma mulher, ela parece uma mulher. O poste ao qual ela está se segurando não é uma bengala, é um totem. E totens são usados em adoração falsa, isso é feitiçaria. Se não estamos usando algo para um propósito funcional, como caminhar, é disso que estou falando. Você sabe, uma bengala não é assim. Isso na verdade não ajuda. Eu tenho um marido que é fisioterapeuta e isso realmente não ajudaria alguém a andar, sabe, corretamente se a pessoa realmente precisasse de uma bengala. E dá para perceber pela estrutura do que parece no topo que aquilo é realmente um totem. É algo que se usa em bruxaria. Sim, quero dizer, eu mesmo sou do Haiti. Consigo identificar muitos simbolismos aqui com os quais me identifico? Voodoo? Primeiramente, o anel no dedo, mesmo onde está posicionado, se você. Não tenho certeza de qual é o formato do anel, se eu pudesse vê-lo, poderia dizer mais. Mas isso pode. Sim. Sim, pode ser algum tipo de animal. Às vezes, as pessoas que praticam bruxaria têm um anel específico com o qual se identificam, seja lá qual for a sua espiritualidade. Sabemos que esses são deuses ou demônios, certo? Mas eles vão ter esses espíritos com os quais estão se conectando. Ah, às vezes até a roupa diz muito. Ah, até o penteado diz muito. Então não é só o morcego, muita coisa, até o jeito, as cores e tudo mais. Então sim, há um certo elemento cultural misturado com isso. Mas se alguém conhece Juju, bruxaria ou Santa Mia, consegue perceber que tem muita coisa acontecendo aqui. Tem muita coisa acontecendo aqui. Então, mais uma vez, não podemos afirmar com certeza que seja isso mesmo, mas temos algumas pistas aqui, 2,2 e 6. Mas sim, parece mesmo que ela tem uma estrela. Sim, exatamente isso. Só quero deixar claro que a cor da pele não tem nada a ver com isso. E também cultura. Eu gosto, sabe? Eu sou. Tenho bons amigos que são da África e usam roupas africanas. Eu nunca jamais pensaria em chamá-los de bruxos ou algo assim. Eu estava me referindo mais à senhora que está de roxo com o seu bastão. Enfim, vamos voltar ao que estávamos falando. Esta é a Constituição da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, lembra como foi dito que era preciso submeter a Constituição? Aí eu pensei, ok, mas o que tem na Constituição? Qual é o grande problema em submeter a Constituição? Como ela precisa se alinhar com a ONU para demonstrar que realmente poderia ser afiliada à ONU? E lembra quando eu te mostrei isso inicialmente? Eles realmente precisam fazer parte do sistema de alerta precoce caso haja qualquer problema de não conformidade com os princípios e processos da ONU. É por isso que, sabe, nossos líderes realmente precisam continuar abafando as coisas. Qualquer tipo de descontentamento ou qualquer tipo de discussão ou algo do gênero sobre como as coisas estão sendo feitas, porque se eles não fizerem isso, eles não estarão cumprindo o que precisam fazer como membros da ONU. Perspectiva. Agora, vamos dar uma olhada na Constituição, no que ela diz, e você pode pesquisar isso online. Está previsto na Constituição e nos Estatutos, 2022. Então, diz na seção 1 que é dever desses oficiais, e isso é meio que mencionado, então vou realmente começar do início. Seção 1. Os oficiais da Conferência Geral serão um presidente, vice-presidentes, um secretário, um subsecretário, secretários associados, um tesoureiro. Diretor financeiro, um subtesoureiro e tesoureiros associados. É dever desses oficiais, em consulta uns com os outros, para levar adiante o trabalho de acordo com os planos e programas votados pela Conferência Geral em sessão e de acordo com os planos e políticas acordados pelo Comitê Executivo da Conferência Geral.
Então, todo esse grupo pode receber instruções da Conferência Geral em sessão e, igualmente, você percebe isso? E de acordo com os planos e políticas acordados pelo Comitê Executivo da Conferência Geral. Então, vamos considerar isso, você... Sabe? E nunca se esqueça disso. É ótimo. Eu sei que você já compartilhou isso antes. Toda vez que ouço isso, simplesmente faz meu sangue ferver um pouco. Porque isso é como prostituição, se você entende algo sobre prostituição, como o comportamento de um cafetão e suas mulheres, certo? E ele é quem dita o que é feito, como elas se comportam, e todo o dinheiro volta para eles. E elas têm que prestar contas à noite e, se não atingirem a meta, podem apanhar, sabe? É como literalmente a ONU está agindo como um cafetão e nós somos apenas uma de suas prostitutas. Estou dizendo isso com toda a honestidade. É assim que isso me parece. E alguém pode interpretar isso de outra forma, mas é isso que é. É assim que parece. É isso que é fornicação espiritual. Exatamente. Exatamente. E é por isso que, sabe, as pessoas me perguntam por que eu fico tão angustiado com isso. E eu fico tipo, bem, porque as pessoas não percebem que ninguém está gritando alto o suficiente. Bem, não é ninguém, mas, sabe, são muito poucos. Vamos olhar para a seção 2. Então começa mais ou menos assim. Eles recebem suas diretrizes da Conferência Geral e da sessão, o que é bom, de certa forma, exceto pelo fato de que a Conferência Geral e a sessão acabam sendo compostas predominantemente por pessoas que são empregadas ou de alguma forma associadas ao emprego da Conferência Geral. Ou de, sabe, outras entidades como as associações e as uniões. Isso compõe a maioria daqueles que estão na Conferência Geral e na sessão. E então você tem essa pequena minoria, provavelmente. Foram cerca de 300 este ano, porque esse foi o número de pessoas que realmente quiseram discutir a declaração, que são de fato leigos legítimos, que não têm algum tipo de viés e podem realmente apresentar um ponto de vista alternativo. Então vamos dar uma olhada nos oficiais executivos. Diz que o presidente, o secretário, o tesoureiro e o diretor financeiro são os oficiais executivos e devem conduzir o trabalho em consulta uns com os outros. Então, começou com os oficiais, agora chega aos oficiais executivos. Lembre-se do que dizia naquele documento da ONU sobre quem pode falar em nome de toda a igreja. Tem que haver um oficial executivo, então aqui está dizendo que o presidente, o secretário e o diretor financeiro são os oficiais executivos. Então agora passamos de oficiais para 3, preciso fazer assim, para 3 oficiais executivos. Agora vamos ouvir e ler a próxima parte. Seção 3, presidente. O presidente é o primeiro oficial da Conferência Geral e deve prestar contas ao Comitê Executivo da Conferência Geral em consulta com o secretário e o tesoureiro ou diretor financeiro. Agora, vamos descer até a seção 5. O secretário, no desempenho das responsabilidades executivas, deve prestar contas ao Comitê Executivo da Conferência Geral após consulta com o presidente e em relação ao diretor financeiro. O tesoureiro, o diretor financeiro, no desempenho das responsabilidades executivas, deve prestar contas ao Comitê Executivo da Conferência Geral após consulta com o presidente. Então, quem está no controle da igreja? Se você olhar para essa estrutura, você tem a Conferência Geral em sessão, mais o Comitê Executivo, mas aquele que realmente presta contas ao Comitê Executivo precisa concordar com o presidente. Então, no final das contas, temos uma pessoa que está à frente do trabalho. Uma pessoa. Assim está escrita a Constituição. Por isso foi tão importante que eles submetessem isso e demonstrassem à ONU que temos uma pessoa que, em última instância, detém o controle. Esta organização. Apavorante. Então vamos continuar. O texto afirma que nos intervalos entre as sessões da Conferência Geral, o Comitê Executivo da Conferência Geral recebe a delegação de autoridade para agir em nome da Conferência Geral em sessão. Você sabia disso? Então, quando a Conferência Geral não está em sessão por 5 anos, eles delegaram, aparentemente, não sei quando ou como, mas delegaram a autoridade ao Comitê Executivo da Conferência Geral. Agora, o Comitê Executivo da Conferência Geral está, essencialmente, sob o controle de um homem, o presidente. Então, isso está basicamente dizendo que toda a Igreja delegou a autoridade ao presidente entre as sessões da Conferência Geral. Diz que questões importantes que afetam a Igreja Mundial são consideradas nas reuniões anuais do Conselho do Comitê Executivo da Conferência Geral.
Questões importantes deveriam ser consideradas apenas na Conferência Geral em sessão. O Comitê Executivo da Conferência Geral também terá poder para conceder ou retirar credenciais ou licenças, para nomear comitês, como comitês administrativos com seus respectivos termos de referência, para revisar, alterar e criar políticas de trabalho, aprovar planos estratégicos e programas. Para a Igreja Mundial, eles têm controle abrangente da Igreja e o presidente está no topo. E então, finalmente, diz o seguinte: a Conferência Geral. O Comitê Executivo terá poder para eleger ou destituir, por justa causa, oficiais, diretores e diretores associados de departamentos, serviços associados e membros de comitês, bem como preencher essas posições. E essa é uma das razões pelas quais eles podem simplesmente remover uma pessoa do seu cargo por falha persistente em cooperar com a autoridade devidamente constituída em questões substantivas e com as políticas relevantes de emprego e denominacionais. Então, quando você olha para isso, essencialmente, se você fosse, por exemplo, o presidente da conferência de alguma divisão do Pacífico Sul, ou enfim, o presidente da divisão do Pacífico Sul, e você realmente pensa, sabe de uma coisa? Eu realmente não gosto do que o comitê executivo está fazendo e vou tomar algumas medidas para ir contra eles. Você pode ser removido desse cargo porque está indo contra algo que você potencialmente percebe como sendo ímpio ou não bíblico. Então, não é uma situação em que há qualquer submissão ao corpo da igreja. Sabe, muitas pessoas vão colocá-lo lá. Ah, você não está se submetendo aos líderes, precisamos nos submeter aos líderes. E quanto a eles se submeterem ao corpo da igreja? Eles não estão se submetendo ao corpo da igreja. E então aqui você tem um documento que foi escrito tendo a ONU em mente. Em mente, você... Sabe, um comentário rápido. Isso seria uma clara violação dos princípios que nos foram dados sobre o pastor e o rebanho em Pedro. 1 Pedro 5 nos deu princípios sobre como o pastor deve se comportar em relação ao rebanho. Diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, eu exorto. Quem sou eu também, um presbítero? Uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e também participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho. Primeiro de tudo, temos que apacentar o rebanho que está entre vós, cuidando dele. Sim, você pode supervisionar o rebanho, garantindo que está cuidando dele. Temos que garantir que as ovelhas estejam em boas condições, não por obrigação, mas de forma voluntária. Não por dinheiro sujo. Ih, rapaz, você está fazendo isso por dinheiro? Porque não concordamos com isso. Mas eu já explorei a região. Eis o próximo problema. Versículo 3. Nem como senhores sobre a herança de Deus, esta é a violação. Ali mesmo eles estão sendo senhores sobre a herança de Deus. E a Bíblia nos diz que temos. Eles precisam ser exemplo para o rebanho. Eles são subpastores. O pastor supremo é Cristo. Sim. O pastor supremo é Cristo. E, na verdade, um ministro ainda é um presbítero. A maioria dos ministros é ordenada como presbítero antes mesmo de serem considerados pastores. Eles não têm nenhuma posição ou autoridade extra. Bem, é claro, você tem um papel de liderança. Nós entendemos, nós respeitamos isso. Eu me submeto a isso. Mas não é a ponto de você poder ir à ONU e tomar decisões em meu nome. Isso é... Certo. Eles vão se submeter ao restante do corpo? Porque o corpo nem sequer, em primeiro lugar, a maioria de nós nem sabia que isso estava acontecendo. E número 2, quando nós protestamos contra isso, eles simplesmente te chamam de extremista e dissidente. Sim, exatamente. Ou de teórico da conspiração. E você sabe, constantemente estamos sendo informados, então vou apenas fazer o upload do meu arquivo de vídeo aqui, para que eu possa compartilhar. Então, na verdade, o que eu só queria mesmo era demonstrar detalhadamente para todas as pessoas que isso realmente acontece. Pois nós já vimos isso diversas vezes e as pessoas não necessariamente perceberam que isso estava ocorrendo diante delas. Sabe, isso já está em vigor, então, e como isso realmente funciona em relação a esta Constituição? Então, se você quiser só passar adiante, acabei de fazer o upload do vídeo que eu queria compartilhar, eu não sei como fazer isso. Eu acho que é do seu lado que você precisa... Uma referência especificamente à questão que foi levantada aqui. Certo, vamos recomeçar isso. Desculpa, está meio confuso por causa de quem gravou isso. Eu não consegui encontrar. Se você acessar a Conferência Geral em sessão para esta sessão específica, o áudio lhe está faltando, é tudo. Não sei porquê, mas até aqui está tudo bem e depois o áudio desaparece. Será que eu poderia, na verdade, ter uma cópia disso?
Ah, entendi. É bem no ponto onde ele começa a falar. Eu tenho uma licença, eu tenho um pequeno e bom arquivo. Ok. Deixa eu abrir isso para você. Sim, porque esse é um vídeo muito importante. Aqui está. Eu tenho aqui, então você pode, ok? Então ele está começando. Sim, isso foi há 3 anos, certo? Vamos procurar. Tudo bem. Então os delegados estavam indo e vindo. Círculo Jonathan, Sim, é por volta da marca 8, então. bem por aqui, é quando ele se levantou do assento. Certo, vamos ouvir. Sim, então talvez só um pouquinho mais adiante. Pro pessoal aqui do lado esquerdo. Sim, ele está subindo. Tudo certo. Muito obrigado. Agora vamos pedir ao Elder Wilson um comentário. Meus prezados e distintos delegados e amigos, aqui presentes fisicamente e também aqueles que nos acompanham de forma online, em referência direta à importante questão que foi levantada anteriormente por um delegado a respeito do processo das vacinações. Uma vez que a proposta foi apoiada, é perfeitamente justo, então, que realizemos a votação sobre ela. Mas quero reiterar com toda a veemência possível e conto com o pleno consentimento e a total concordância do meu ilustre colega e oficial de carreira, Ayrton Kohler, que está de acordo com esta posição. Ao meu outro colega que também é oficial, chamado Paul Douglas, que permaneçamos unidos. Ok, podemos parar por aqui. Perguntar a este próprio corpo. Não, não é isso. Então, você ouviu o que ele disse? Ele disse, eu tenho permissão, ou eu tenho... Quais foram as palavras exatas? Tenho o consentimento e a concordância de... Burton Collar, que era o secretário na época, e então ele mencionou quem era o tesoureiro na época, ele mencionou esses 3. Ele não disse, tenho o consentimento de todo o comitê executivo. Paulo Douglas... Paul Douglas, Aaron Kohler? Sim. E ele disse, estamos unidos. Portanto, esses 3 pontos foram tudo o que ele precisou mencionar para comprovar que podia falar em nome do Comitê Executivo e em nome da Conferência Geral, o órgão constituído. Ele tinha autoridade para dizer isso porque havia consultado essas pessoas. E eles estavam de acordo com ele, então ele pôde dizer isso. Então... Sabe, tipo... 3 homens se reuniram e decidiram o rumo que a nossa igreja vai tomar. Quando ele vem... Certo? Como se eles falassem por todos nós. Sim, é isso mesmo. Então aqui está. O que acabei de ler foi demonstrado naquela Conferência Geral de 2022, mas foi repetido na Conferência Geral deste ano. É isso que a ONU quer, contanto que esses 3 homens concordem. Sim, todos eles têm que fazer isso. Em última análise, todos eles têm que concordar com o presidente, seja ele quem for. Eles têm que dar isso lá? Sim, porque o presidente pode passar por cima deles, mesmo que um deles discorde, ele ainda tem autoridade máxima. Exatamente isso. Isso é assustador. Isso é tudo o que eles precisam para que eles aceitem isso. Ok, obrigado por isso. Então, se você olhar para a Conferência Geral deste ano, verá que eu simplesmente voltei ao meu slide do PowerPoint. Ok. No dia 7 de julho, à tarde, não me lembro agora do nome desse cara, mas sei que é um nome com sonoridade alemã. Ele disse isso logo no início, cerca de 30 minutos depois do início daquela sessão em particular. Ele então começa a falar sobre um comitê gestor e diz o seguinte: foi tomada a decisão de solicitar aos 3 oficiais da Conferência Geral, após a sessão, que analisassem as declarações. Então, sabe, aquele comitê gestor não era realmente um comitê gestor, entende? Envolvendo leigos. E pessoas que não tinham interesse em estar unidas com as Nações Unidas e todo esse tipo de coisa, que não tinham interesse em não pedir desculpas. Você sabe, eram só esses 3 homens, o presidente, o tesoureiro e o secretário. Então, espere um pouco, parece que o comitê gestor acaba voltando.
exatamente para os mesmos 3 homens de antes. É exatamente isso que está acontecendo. É como uma empresa fazendo sua própria investigação, sabe? Eu me lembro de quando eu trabalhava no Wendy's, quando consegui meu primeiro emprego aos 15 anos. E quando a gente sabe que o Estado está vindo, sabe? E a gente fica tipo, precisamos limpar tudo, o Estado está vindo. Porque eles vêm investigar e vêm com os livros. Às vezes eles passam alguns dias e em horários diferentes. E, sabe, a gente limpa como nunca limpou antes, porque sabemos que não dá pra enganar eles. Mas e se o Estado fosse pessoas que trabalhavam na empresa? Isso sempre é um ponto positivo, sabe? É só, enfim, eu Sei que é. não é. Eu fui tão ingênuo em pensar, sabe? Vou ser honesto com você. Eu tinha uma esperança de 10% a 20% de que talvez algo bom saísse daquele comitê gestor. Sabe? Talvez eles olhassem para a declaração e dissessem, sabe de uma coisa, cara, a gente cometeu um erro aqui. Não, eu sei. Mas Cerca de 80% de vocês disseram, James, seja realista. se você parar para pensar, Ertan Kolar supostamente concordou e deu consentimento para que Ted Wilson fizesse o que fez em 2022. E agora ele passa a fazer parte desse novo comitê diretivo e vem recebendo cartas de todas as igrejas nos últimos 4 anos. Dizendo isso, precisamos rever essa declaração e, de fato, rejeitá-la. E nada é feito a respeito. E aí, de repente, ele vai dizer, é mesmo? Sabe de uma coisa? Durante 4 anos, eu estive completamente enganado. Mas como assim isso é possível? Sim, sim, sim. É como uma dinastia. Ok. O rei está sendo deposto e irrita o próximo rei, você. Saber? Sabe como é? Uma coisa bem diferente, sabe? É como se fosse, vamos ver. Deixa eu pensar. Só nos resta rezar, ter esperança e torcer para que tudo dê certo. Mas no mundo real, num cenário do mundo real, nada vai mudar. Pelos seus frutos os reconhecereis. E é por isso que, sabe, nossos frutos podem mudar. Isso não significa que ele esteja perdido, ou que eles estejam perdidos, ou algo do tipo. Nossos frutos podem mudar porque o Senhor é o jardineiro supremo. Mas eu só queria reiterar, é por isso que tivemos aquela declaração sobre imunização. Então, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, tratava-se de vacinas para todos. E por isso existia o Plano de Ação Global para Vacinas, que visava garantir vacinas para todos entre 2010 e 2020. Era isso que eles queriam fazer. E por isso eles tinham essa visão de 10 anos para alcançar vacinas para todos, trabalhando para realizar uma visão de 10 anos de estender todos os benefícios da imunização para todas as pessoas, independentemente de onde vivam. Então, vilarejos remotos em lugares onde provavelmente nenhuma doença chegaria de verdade, temos que garantir que todos estejam vacinados, porque assim eles podem desfrutar de vidas livres de doenças evitáveis por vacinas. E agora, em 2021, eles realmente têm a agenda de imunização 2030. Então isso não vai parar. E repare que o Vaticano também diz vacinas para todos. Por isso que eu digo que a ONU, na verdade, está apenas promulgando as doutrinas sociais católicas da Igreja Católica Romana. E, infelizmente, como já compartilhei antes, nós acabamos seguindo a política de vacinas para todos. E, você sabe, durante a Covid, isso foi em 2021, eles nomearam, ou melhor dizendo, elegeram, empregaram, não tenho certeza qual, o primeiro diretor de equidade em saúde da Advent Health para tratar da questão da vacina, garantindo que a adesão à vacina fosse aumentada. Então, precisamos realmente fazer com que as pessoas alcancem, você sabe, essa ideia de vacinas para todos. Portanto, a desigualdade no acesso às vacinas também era uma preocupação para muitos dentro da igreja. E você vai notar essa mesma frase bem no final deste slide, diz, vacinas para todos, é hora da União Europeia enfrentar o desafio. Então, você sabe, essa ideia de que tínhamos a declaração de imunização era realmente para promover a ONU. E a razão pela qual eles conseguiram fazer isso é porque esses 3 homens, em submissão a um homem, têm a autoridade delegada, de acordo com a Constituição dos Adventistas do 7º dia. Como igreja, agora como isso vai se desenrolar? Como isso vai se desenrolar na Austrália? E eu procurei em outros lugares para ver se isso já foi implementado em outros lugares.
Então, talvez eu possa pedir ao público que está ouvindo hoje para me dizer se isso já está sendo implementado em outros lugares ou não. Mas na Austrália, em um estado em particular, embora esteja sendo implementado, está se espalhando por toda a Austrália, na divisão do Pacífico Sul. Eles têm esse código de conduta elaborado pela ADSafe e no preâmbulo, sim, diz que é sobre proteger crianças e adultos vulneráveis de danos sexuais e físicos, mas no último parágrafo do preâmbulo diz que a proteção é fornecida para a Igreja. E então, quando você realmente lê o documento, ele, na verdade, trata de proteger a Igreja em vez de proteger os indivíduos. Porque vamos pensar sobre isso. Uma política realmente vai mudar alguém que tem, você sabe, um comportamento predatório em relação a crianças? Isso realmente vai mudar alguém? Você sabe, eles vão tentar escapar disso pelo maior tempo possível. Mas o que realmente muda uma pessoa? O Evangelho. Ele muda uma pessoa. Mas em vez de dizermos que precisamos passar mais tempo, você sabe, realmente, garantindo que nosso povo tenha seu relacionamento pessoal com o Senhor, para que não tenhamos esses adultos e crianças vulneráveis sendo abusados. Não, nós só vamos implementar uma política porque isso vai proteger a igreja. Isso não protege as crianças, protege as igrejas. E o escopo dessa política não é apenas para funcionários, é para membros das igrejas locais e para voluntários em funções. Então, qualquer pessoa que possa, potencialmente, interagir com crianças ou adultos vulneráveis, ou seja, todos dentro do escopo do que agora consideramos como sendo vulnerável, sabe? Alguém que, não sei, usa um tipo diferente de roupa pode ser visto como vulnerável. Porque, você sabe, alguém pode implicar com eles porque estão com a roupa errada. Ou, sabe, outra pessoa porque pertence a um determinado grupo étnico. Ou, enfim, hoje em dia, qualquer um pode ser visto como uma pessoa vulnerável. Então, qualquer pessoa que esteja trabalhando ou queira exercer uma função dentro da igreja, em Victoria, na Austrália, que é um dos estados da Austrália, tem que aderir a esse código de conduta. Agora, nem toda a igreja ainda aprovou isso em Victoria, mas muitas já aprovaram e elas realmente precisam assinar esse compromisso. Agora, vamos ver o que isso realmente diz. Diz o seguinte: como membro de uma comunidade de fé comprometida com a segurança, dignidade e cura, quero apoiar e promover uma igreja onde o abuso não tem lugar e a cura começa. Isso soa bem. Mas então diz: nesse espírito, me esforço para manter os ensinamentos, valores e princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia em minha conduta. Agora, isso incluiria declarações, incluiria o manual da Igreja, incluiria qualquer uma das políticas e incluiria, você sabe, a Constituição. Porque diz ensinamentos, valores e princípios. Não diz as crenças fundamentais. Não diz a Bíblia. Não diz Ellen White. Portanto, se a igreja publicasse uma diretriz de que devemos adorar aos domingos, isso de fato faria parte dela. E como existem pessoas vulneráveis que só podem tirar folga no domingo, você vai prejudicá-las ao tentar impedi-las. Sabe, tipo, é assim que poderia ser interpretado. Sei que algumas pessoas vão dizer: você está interpretando demais. Mas se você tivesse visto a declaração sobre imunização em 2015, quem teria interpretado aquilo de alguma forma? Quê? As pessoas perderiam seus empregos, não poderiam ir à igreja, não poderiam entrar em lojas, não poderiam fazer todas essas coisas porque optaram por não se vacinar? Quem imaginaria que isso fosse possível? Terceiro ponto: promover um ambiente acolhedor para todos. Bem, isso significa qualquer pessoa, sem exceção. Então, se eu começar a dizer que, sabe, a homossexualidade é errada e que, sabe, pessoas que praticam a homossexualidade, Deus, na verdade, disse que não tem lugar no reino dos céus, isso não é muito acolhedor para essas pessoas. Então, eu não posso dizer esse tipo de coisa. E então, número 6. Identificar, declarar e gerenciar quaisquer situações em que interesses pessoais possam potencialmente entrar em conflito com minhas responsabilidades na igreja, afastando-se de decisões relacionadas, buscando liderança, orientação e garantindo transparência. Portanto, nada do que eu faço na minha vida pessoal pode estar em desarmonia com os ensinamentos, valores e princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se eu não tomar uma vacina e assinei esse código de conduta, eu realmente posso ser responsabilizado. Pessoalmente responsabilizado porque estou, na verdade, colocando pessoas idosas em risco. Supostamente é isso que, sabe, todos eles estavam dizendo, de morrer. Então, eles estão realmente garantindo que você tenha essa abordagem de cima para baixo. Porque agora você precisa buscar orientação da liderança e garantir transparência.
Eu preciso confessar tudo diante do meu celestial. Ah, não, desculpe, do meu sacerdote terreno. Sabe, é isso que isso está basicamente dizendo. Isso é tão bom. Quero dizer, o que você disse aqui foi muito certeiro. Eu também estava pensando nisso. Para que isso seja verdade, nós simplesmente teríamos que queimar a Bíblia. Você não pode realmente concordar com essas políticas e acreditar nas escrituras, porque realmente não dá, a menos que você esteja mentindo para eles ou esteja mentindo para nós. Agora, imagine que você adiciona o número 8 aqui. Você deve adorar no domingo para manter e preservar o status de sua ONG. Bem, isso poderia se encaixar nos ensinamentos, valores e princípios. Correto. Sabe, tipo, foi isso que eu mostrei. Mostrou semana passada? E então eu mostrei isso na semana passada. Sim. As declarações fazem parte das nossas crenças. Então isso seria um ensinamento, né? Um valor ou um princípio. E eles realmente então se conectam àquelas declarações da ONU, declarações que dizem que precisamos ter um descanso no domingo, se for possível. Correto. Então, Quando você realmente assina isso, você está de fato abrindo mão da sua liberdade religiosa. E eu conheço a pessoa que compartilhou esse documento comigo, ela se recusou a assinar e foi expulsa daquela igreja, misericórdia. porque ela se recusou a assinar. E foi impressionante, porque ela realmente tinha passado por uma situação de vítima, tipo, ela mesma foi vítima e sofreu bullying, tanto ela quanto seus filhos, por uma pessoa que, na verdade, trabalhava para a conferência. E ao invés dessa pessoa ser responsabilizada, quando se reuniram em uma reunião, essa pessoa então disse: eu não me sinto segura. E porque essa pessoa que trabalha para a conferência disse: eu não me sinto segura, isso acionou essa política de ambiente seguro. E de repente, ela se tornou a vítima e a outra se tornou a agressora. Foi a situação mais bizarra. Passei muitas horas com essa pobre mulher e ela estava, sabe, ela tinha acabado de chegar a essa igreja. Essa pessoa que trabalhava para a conferência era adventista de gerações a vida toda. E aqui ela era, na verdade, a mais vulnerável das duas partes, e essa política ad safely estava sendo usada contra ela porque alguém sabia como usá-la. Uau, sabe, você vê coisas assim, e muitas vezes olhamos para isso e dizemos: bem, que pena, que triste. Mas para nós tudo vai ficar bem. Isso não vai acontecer com a gente. Bem, espere um minuto. A história não se repete mais, mas de qualquer forma, eu não vejo como a organização da nossa amada igreja, e lembre-se, nós somos adventistas do sétimo dia, e não vamos a lugar nenhum. Nós nos firmamos no sola escritura, e realmente acreditamos em todos os princípios da verdade. Só temos um problema com essas práticas. É só para que as pessoas saibam. Mas a questão é que eu não vejo como esses homens poderiam nos defender durante uma lei dominical. Eu não vejo como. É como se todas as pontes já tivessem sido queimadas. É isso mesmo, é isso mesmo. É assim que sabemos que a lei dominical não está muito longe. Quero dizer, temos todos os movimentos que estão acontecendo politicamente, o que indica claramente que não está muito longe, mas para que realmente não esteja longe, precisamos lembrar que a controvérsia envolve o mundo inteiro. Não o mundo inteiro, exceto a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É o mundo inteiro que está envolvido, então todos nós temos que ser levados a uma decisão agora. Alguém me disse em um comentário, para a nossa apresentação, eu acho que foi na semana passada, ou enfim, sobre como eu sei que a lei dominical realmente fará parte dos movimentos do tempo, do fim. Bem, se você olhar para todas as leis dos 10 mandamentos, o mandamento do sábado, na verdade, incorpora todos os outros 9. Se você realmente analisar, é como se fosse o ápice dos 10 mandamentos. E é o mandamento que realmente permite a liberdade religiosa mais do que qualquer outro, porque você está livre nesse dia, você não tem nenhum fardo nesse dia. É o Senhor quem assume o fardo de cuidar da sua espiritualidade, de cuidar da sua, sabe, da sua salvação, da sua justiça. Ele é quem te santifica. É isso que, na verdade, nos torna realmente livres. Mas você também dá liberdade aos outros nesse dia. Você não faz com que eles trabalhem. Assim, eles acabam experimentando uma liberdade temporal para que possam compreender, como uma lição objetiva, a liberdade espiritual que podem ter. Então, Nós sabemos que o último... Você sabe, a controvérsia. Apocalipse. Capítulo 14. O terceiro anjo fala sobre, você sabe, adorar e receber a marca da besta. Ou, você sabe, não adorar isso. E então você tem sua cabeça cortada. Ou seja lá o que eles vão fazer. Eu não sei.
É realmente sobre isso que a mensagem do último anjo trata. Então temos que analisar, ok, o que há em torno da adoração que está realmente especificamente relacionado à liberdade religiosa. E essa é a única de todas as leis que está mais especificamente relacionada à liberdade religiosa. Então, sim, isso claramente vai surgir como uma controvérsia dentro da nossa igreja. Também. Olhe para isso de um ponto de vista lógico. Você não precisa se tornar espiritual. Tipo, ninguém consegue criar uma lei hoje em dia. Você não deve me desrespeitar internacionalmente. Quem vai lutar contra a diversidade religiosa hoje com a forma como a ONU funciona? Isso jamais vai funcionar. Criar imagens. Bem, a Igreja Católica é a mãe da Babilônia e eles adoram as imagens. Então isso não ia funcionar. Usar o nome de Deus em vão, sério? Quem vai se incomodar com isso? Tipo, ninguém vai fazer valer isso. Mas um sábado, toda a questão das mudanças climáticas pode apoiar isso, certo? Sim, um novo sábado de domingo, certo? O filho do papado, como Ellen White chama, é a única coisa que realmente faz sentido. E se você olhar, até mesmo de uma perspectiva bíblica, Satanás sempre atacou os mandamentos de Deus. E quando ele ataca os 4 primeiros nos dias de Esther, houve um ataque à adoração de um homem em vez de Deus. Assim também nos dias de Daniel havia a imagem e coisas desse tipo. A única coisa que ainda não foi atacada de verdade é o sábado em escala internacional. Tem que ser o próximo dessa lista. Sim. E também, se você olhar historicamente, quando a Igreja Cristã de Deus se uniu ao paganismo, a primeira coisa que aconteceu foi uma lei do domingo. Então, quando o protestantismo apóstata, que deveria ser a verdadeira Igreja Cristã de Deus hoje, se une ao mundo, qual é o resultado provável? Uma lei do domingo. Então, há muitos ângulos diferentes pelos quais você pode abordar isso, e ainda assim você continua voltando ao mesmo ponto, e obviamente há a citação onde você sabe, eles dizem que é o sinal da autoridade eclesiástica deles e coisas desse tipo. Então, você sabe, há tantos pontos de evidência que levam de volta à lei do domingo. Ezequiel capítulo 8, onde, você sabe, passa por todas as abominações, e a última abominação é adorar voltado para o sol. Então, você sabe, mas aqui eu tenho outro vídeo. Agora, porque eu não quero que seja um ataque pessoal, eu realmente cobri a parte de cima do rosto desse pastor e, na verdade, eu apaguei o nome completo da Igreja? na caixinha ali embaixo. E também, quando ele fala o nome da igreja, eu simplesmente apaguei. Mas se alguém não acreditar em mim, sabe? Achar que talvez eu tenha criado esse vídeo ou algo assim, fico feliz em te enviar o original e você pode verificar por si mesmo. Mas eu não quero que seja algo pessoal. Eu só quero mostrar porque isso é algo muito próximo de vocês. Isso é na divisão da América do Norte. Então vamos começar. Ok, vamos ouvir. Então, para que a igreja seja unida, trabalhe junto. Também precisamos reconhecer e respeitar a autoridade da liderança da nossa igreja. Por esse motivo e outros, nosso conselho da igreja, na verdade, votou o seguinte em janeiro passado. Mas eu estava esperando o momento certo para compartilhar com a congregação. Então vamos ler juntos. Assim, a campanha SAFE foi dedicada a aprovar a adoção da campanha SAFE, onde respeitamos uns aos outros e as crenças uns dos outros. Enquanto ensinamos e compartilhamos as crenças e declarações da Conferência Geral da Divisão Norte-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Canadá, e da Conferência de Ontário, e não falamos contra nenhuma das crenças ou declarações de outras entidades. Eu não aguento. Ok, então ele é do Canadá, estou supondo. É. Tem. Uma ideia mais ou menos de onde ele está, mas não. Exatamente. Canadenses não são americanos. Eles não sabem como os americanos se comportam. Nós não sabemos. Isso é autoritarismo no seu melhor e lavagem cerebral. Ele está fora de controle ou o quê? Você pode me enviar esse vídeo original? Porque ele merece um pouco mais de atenção. E novamente, eu assumo a responsabilidade pela minha resposta. O quê? Isso é sério? Tipo, que tipo de mundo é esse? Ele vive em uma bolha. Ele sabe como o mundo funciona? Não é um ataque ao homem. O quê? Então, veja, esse é o ponto.
Então ele falou em voz alta o que muitos pastores pensam. E esse é o problema. Talvez você não tenha muitos pastores dizendo isso. Acho que ele provavelmente foi um pouco imprudente ao dizer em voz alta o que realmente está por aí. Porque, como você sabe, como já conversamos, existe uma corrente subjacente em toda a igreja adventista de que você não deve falar contra ninguém acima de você. E sabe, quando eu falo, várias pessoas vêm até mim e dizem: como você ousa falar contra qualquer um dos líderes da igreja? Eu fico tipo, por quê? Eles são de alguma forma Deus? Tipo, eu não estou falando contra Deus, sabe? E é por isso que voltamos à questão: o que é a unção? Se essas pessoas não estão suspirando e chorando pelas abominações que estão sendo cometidas em Israel, se você olhar o que Amós diz, eles não estão chorando pela dor do que está acontecendo em Jacó. Então, claramente, eles não são ungidos por Deus. Eles estão apenas ungindo uns aos outros. Isso é correto. E eu poderia dizer, o Canadá tem essa mentalidade, certo? Existe esse sentimento comunista no Canadá. Mas também na América do Sul, ouvindo o sotaque dele, há um elemento cultural que diz que você nunca deve falar contra a autoridade e os líderes. Só pessoas como ocidentais e australianos, e também americanos. Acho que até mesmo australianos como vocês são muito gentis. Eu admiro a sua gentileza. Mas aqui neste país, não, a gente não faz isso. Se não gostamos de você, você vai ficar sabendo. E se você for ao meu país, Haiti, e conversar com os jamaicanos, nós diremos isso na sua cara. De qualquer forma. Vou dar-lhe o benefício da dúvida, talvez por causa da cultura de onde ele vem e por estar compartilhando essa mensagem. Mas isso é ruim porque mostra que esse tipo de coisa, que nunca deveria ter vindo a público, acabou vindo a público. Talvez Deus tenha permitido que o erro fosse cometido por algum motivo. Eu estava conversando com um amigo meu. Acho que o Matt está no chat e ele disse que recebeu um e-mail de alguém que estava falando mal dele. E eu fiquei tipo, bem, você sabe, Deus é muito bom em pegar os tolos na própria astúcia deles, de certa forma, sabe? Ele permite que eles se exponham. E eu vou dizer, essa é uma mensagem ruim, sabe? É realmente interessante se você ouvir o sermão inteiro. Depois disso, ele dá uma justificativa para por que deveríamos ter, sabe, esse tipo de submissão à autoridade. E ele cita 3 pessoas ou grupos de pessoas diferentes que foram totalmente contra Deus, mas Deus ainda assim os usou. Mas é realmente bizarro porque um deles é Balaão. Ele usa isso como uma razão para justificar porque devemos nos submeter à autoridade. É um raciocínio e uma justificativa realmente incomuns. Eu não consigo explicar, mas a parte inicial do sermão dele é toda sobre unidade. E ele fala sobre como. Sabe, como podemos jogar no mesmo time, tipo no mesmo time de futebol juntos, ou, você sabe, tocar juntos em uma orquestra, a menos que nos submetamos a essa única pessoa. Bem, na verdade, ele identifica que essa pessoa deveria ser Cristo, mas depois ele muda e diz que, na verdade, deveria ser os homens, porque esses homens estão sob Cristo. E é simplesmente um pensamento ilógico, mas está lá e permeia toda a nossa igreja. Então, eu só quero voltar para os slides novamente. Se eu conseguir. Então, o sermão da semana passada eu coloquei como um mais curto, ou a apresentação da semana passada sobre o seu assunto é? Eu coloquei uma versão mais curta no meu canal do YouTube. Então, se alguém quiser assistir, mas basicamente nós sabemos para onde isso está indo. Não se trata de imunização, trata-se da questão do domingo versus sábado. E se continuarmos a nos submeter a essa forma de pensar, então estaremos preparando nossos irmãos para se submeterem a essa forma de pensar. Porque independentemente de onde achamos que isso vai dar. Isso é o que Alan White diz, e acabei de perceber que não coloquei a referência correta ali, mas é do Southern Watchman, 28 de junho, parágrafos 3 e 4. É sobre a lei de Deus, que a última grande luta da controvérsia entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos acontecerá, e ela será decisiva para todo o mundo. Esta é a hora da tentação para o povo de Deus, mas Daniel os viu sendo libertos dela, todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Homens em posições de responsabilidade não apenas ignorarão e desprezarão o sábado, mas também, do púlpito sagrado, instarão o povo a observar o primeiro dia da semana, defendendo a tradição e o costume em favor dessa instituição criada pelo homem. Peço desculpas por isso, esse é o fim da apresentação. Peço desculpas por não ter deixado isso visualmente agradável. Mas você sabe, é isso.
Precisamos reconhecer que teremos pessoas em posições de liderança, pregando do púlpito que precisamos obedecer à lei do domingo. E se todos nós continuarmos a nos submeter a esse tipo de liderança não autorizada, porque o Senhor disse para não dominarmos uns sobre os outros, se nos submetermos a isso e continuarmos dizendo que está tudo bem, sabe, bem, na verdade não está, eu só vou seguir com a minha vida, não vou me preocupar com isso. Então, irmãos, que talvez não tenham percebido que isso na verdade não é bom, e que eles realmente precisam começar a estabelecer seu relacionamento diretamente com Cristo, eles vão cair nessa armadilha. Você ama seus irmãos o suficiente? Você os ama o suficiente para dizer, ei, você percebe que isso está errado e este é o motivo pelo qual está errado? É para onde isso está indo. É para onde isso foi e é para onde está indo. Então vamos fazer algo a respeito, porque precisamos entregar nossas vidas totalmente a Cristo, não totalmente a outro homem. Aqui é a Joana, quero agradecer por isso. Sabe, se eu puder simplificar e resumir, meu pensamento é Atos capítulo 5, versículo 29, devemos obedecer a Deus antes que aos homens. Essa ideia de se submeter a homens que são insubmissos, né? Homens que simplesmente não se submetem à vontade de Deus. Homens que estão completamente fora do caminho do Senhor. É algo extremamente perigoso e arriscado para qualquer pessoa. E também, no antigo Israel, os líderes, na verdade, eram os principais responsáveis pela apostasia. O povo, sim, houve momentos como com Arão, em que ele cedeu à demanda do povo e da multidão mista, e assim por diante. Mas quando você observa com que frequência o povo de Deus é desviado, é porque os líderes estão em apostasia, e a apostasia deles simplesmente tomou conta do corpo. Mas ao mesmo tempo, Deus pode levantar homens. Acredito que isso ainda é possível hoje. Ele pode levantar homens e mulheres que podem se posicionar pela verdade e também liderar à frente. Mas mesmo assim, precisamos começar a pensar de forma diferente, porque dependemos demais do que ele, com um PhD, tem a dizer, em vez do que a palavra de Deus diz. E acho que esse tem sido o nosso problema, né? Até mesmo com a Covid e tudo mais, estávamos olhando para os líderes para nos dizerem o que fazer. Como se você não pudesse ler sua Bíblia e não soubesse nada sobre a mensagem de saúde, certo? Sim, sim. Precisamos de uma declaração sobre isso. Sim, precisamos. Não precisamos de uma declaração sobre tudo. É por isso que estamos nessa situação. Não. Não deveríamos ter uma declaração sobre nada, porque já temos uma declaração. Ela tem mais ou menos essa grossura, dependendo do tamanho da sua Bíblia. E esse é um documento muito abrangente. Não precisamos de uma declaração no nosso site, mas é assim que as pessoas pensam. Bem, eu não sei qual é a posição da igreja sobre isso. Deixe-me ir perguntar a eles. Eu me lembro de quando me tornei adventista do sétimo dia, eu realmente achava que a Bíblia era tudo. Eu não fazia ideia de que, sabe, por anos havia outras coisas além da Bíblia. Agora, Como verdadeiros adventistas do sétimo dia, se realmente somos verdadeiros adventistas do sétimo dia, somos sola escritura. Precisamos nos livrar dessas declarações. Precisamos questionar a liderança por misericórdia e amor por eles. correto. Tem que ser feito. E a ONU está exigindo transparência. Então, esses caras estão entregando registros e documentos e informando a eles. Espere um minuto. Nós também queremos transparência. Como podemos ter certeza de que essas medidas que você está tomando são benéficas para nós? Até o mundo tem sabedoria suficiente para dizer isso. E, novamente, eles não têm uma Bíblia. Eles apenas olham para essas coisas e dizem, se você olhar para o lado direito do espectro político, como o Partido Republicano, muitas das pessoas, não estou falando dos líderes. É a mesma coisa, acho que eles não são, não há diferença. Não estou falando dos políticos, estou falando dos indivíduos que fazem parte desse partido. Eles olham para a ONU e dizem, fique longe de mim, sabe? Então eles conseguem enxergar isso e nem precisam de uma Bíblia para isso. E o povo de Deus carece de discernimento para perceber que essa conexão é mortal. E se você ousa falar sobre isso, você é divisivo. Você é o problema. Você está vazio. Você está tentando dividir a igreja de Deus. Você está atacando a liderança, com licença. Isso não é bom. Nós sabemos para onde isso vai levar. Precisamos levantar uma voz de quê, Jess? E eu sou muito grato por ministérios como o seu e pelo trabalho que você faz, e nós apreciamos isso. Porque eu nunca teria sabido se não fosse pelas informações que você compartilhou. E à medida que continuei pesquisando, isso foi confirmado de tantas maneiras diferentes, muita coisa foi confirmada. Sabe, até mesmo as declarações oficiais, eu era tão cego para o que elas eram. Eu pensava, declarações oficiais, o que são essas coisas? E começo a compará-las com as da ONU. E eu fico tipo,
espera um minuto. Elas são muito parecidas. Vocês estão ecoando os pensamentos deles, tipo, mas nós vamos amar os irmãos. Nós vamos lutar, nós vamos protestar, nós vamos fazer o trabalho que o Senhor nos chamou para fazer, mas não vamos parar de protestar. Amém. Amém. E há um bálsamo em Gileade, sabe? Mas a Bíblia nos diz isso, acho que está no livro de Romanos, também está em Isaías. É como todo Israel vai entrar em apostasia, mas um remanescente será salvo. Sempre foi assim, sabe? Acho que não devemos ignorar o fato de que sempre foi uma minoria que permanece com Jesus, certo? Bem, vamos fazer o que precisamos fazer e obedecer à voz de suas palavras, e para que possamos ser contados entre os poucos. Bem, porque a grande maioria nunca aceitou o Senhor, e 24 milhões de membros, 7 milhões de membros, isso não significa nada. Se nossos corações não estiverem em paz com Ele, isso não significa nada. Muito obrigado. Você se importaria de ouvir uma oração final? Em primeiro lugar? Seu ministério ou ministério? Grito alto, Elijah, tipo certo, O grito de Elias. Da última vez você não colocou o S, então ficou Elijah's loud cry. Sobre isso. Deixe-me. Está no meu nome, está registrado lá. Sim, é isso mesmo. Eu estou compartilhando isso no chat. Este é o tipo de mensagem que revigora o coração e transforma o caráter, porque desafia você, pisa nos seus calos, parte seu coração, e então, em Cristo, é oferecido um remédio. Fico muito feliz por isso. Sim, vou te mandar uma coisa. Olá, obrigado por isso. Você não tem um site, apenas o canal do YouTube neste momento. Sim, não, eu tive dificuldades em conciliar apenas o YouTube e responder aos comentários. Então peço desculpas. Algumas pessoas fazem comentários e provavelmente eu nunca chego a respondê-los. Acabei recebendo centenas de e-mails da minha última apresentação. Eu fiquei tipo, nossa, meu Deus. Então peço desculpas às pessoas que ainda não receberam uma resposta. Eu sei que algumas pessoas receberam porque consegui responder a algumas. Mas sim, eu tenho dificuldade até mesmo para acompanhar isso. E sabe, você está certo. Sempre que estudo a Bíblia, estou constantemente descobrindo coisas novas. Eu penso, preciso compartilhar isso. Sim. Então, o e-mail novamente é Elijah's Loud Cry. Então, um S entre o H e o L. Então, até mesmo no e-mail tem isso. Sim, até mesmo... No e-mail. Sim. Quero dizer, sim. Sim. Então, sim, estou constantemente tendo ideias que quero compartilhar e penso, preciso organizar isso de alguma forma. E só de fazer isso já é o suficiente. Então, sim, eu peço desculpas sem site. E eu sei que as pessoas perguntaram sobre doações e esse tipo de coisa. Por causa da natureza deste ministério, há muitos chamados para reconsiderarmos nossos caminhos, e algumas pessoas veem este ministério como sendo muito, quase que orientado de forma egoísta, porque parece que estou tentando, me colocar acima e rebaixar todo mundo, e isso definitivamente não é o que eu sou. Eu não me vejo como o grande oráculo, vejo o Senhor e a palavra dele dessa forma. Mas, as pessoas acham que estou fazendo isso por interesse pessoal, e por isso não quero pedir dinheiro. E, na verdade, eu também não peço seguidores ou inscritos no meu canal por esse mesmo motivo, porque algumas pessoas acham que estou fazendo isso só para conseguir seguidores. Eu só faço isso porque realmente amo a mensagem desta igreja, a mensagem tradicional, não as declarações. Eu realmente amo isso. Isso salvou minha vida. E eu sei que há pessoas na igreja que precisam realmente abraçar isso por completo. E elas podem ter sido adventistas a vida toda. Então é isso, eu sou entusiasmado, sou zeloso pela mensagem. E eu realmente quero tê-la em sua pureza, porque eu sei. Se conseguirmos acertar isso, o Senhor poderá agir, e o fim virá, e todo o sofrimento deste mundo chegará ao fim. E essa é a minha maior esperança e alegria, que o Senhor termine a obra e a abrevie em justiça. Amém, sou muito grato por isso. Eu apoio o seu ministério, permitindo que você esteja aqui e ouça, eu te disse, a porta está escancarada e sempre que você estiver pronta, essa porta estará aberta. E também acesse o Elijah's Loud Cry no YouTube. Dê a ela uma assinatura. Ela não está perguntando. Sou eu quem está perguntando. Portanto, não posso assumir a culpa por isso. Assine o conteúdo dela e apoie também o seu ministério. E eu vejo você fazendo muita coisa boa por lá. As pessoas precisam ouvir.
Eu não assisti ao vídeo que você fez com a Devney. Sim, ele é um cara interessante, né? É o cara da África do Sul. Sim, pregador poderoso. Imagem impactante? Sim, então pretendo dar uma olhada nisso e ver o que está acontecendo. Quero agradecer mais uma vez por tudo o que você faz e por abrir os olhos do povo de Deus. Sabe, a questão é que, mesmo que não saibamos o que fazer com essa informação, o Senhor sabe o que fazer. Amém. O Senhor revelará a cada um individualmente, enquanto estivermos conectados. Ele vai dizer a cada um de nós o que Ele quer fazer, para onde Ele quer que a gente vá e como Ele quer que a gente se comporte. E nós só precisamos segui-lo e ouvi-lo. Eu diria que desde que comecei a ouvir isso, só tem ajudado a fortalecer o meu ministério. Só tem colocado mais fogo nos meus ossos para proclamar o Evangelho. Não é o contrário. Há algumas pessoas que podem pegar isso e seguir por um caminho diferente. Esse não é o objetivo dessas mensagens. Mas se há algo, é que precisamos ir e correr para os braços de Jesus. E também ter o desejo de ministrar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível. Amém. Obrigado por isso. Obrigado por restaurar hoje o sacerdócio de todos os crentes. Isso precisa ser restaurado. Alguém está tentando tirar isso de nós. Tipo, não, nós roubamos isso. Não vamos voltar lá. Sabemos do que se tratava. Muito obrigada. Tudo bem. Você se importaria de nos dirigir uma oração final? Claro. Nosso precioso Pai Celestial, agradecemos-te imensamente mais uma vez pela oportunidade de abrir a tua palavra. E, Senhor, somos muito gratos por nos concederes uma medida de fé e nos dás o Espírito Santo quando pedimos. Tu não deixas de responder, devo dizer, quando pedimos o Espírito Santo. Assim como um pai bondoso que, quando seu filho pede pão, tu nos dás. O Espírito Santo quando pedimos. E assim, Senhor, peço pelo Espírito Santo, não só para mim e para o pastor James, mas para todos os ouvintes, Senhor, para que possamos crescer em nosso caminhar contigo, em nossa dependência de Ti, em nosso conhecimento de Ti e no conhecimento das Escrituras. E, Senhor, que isso seja tão inspirador e tão preenchido que não possamos ficar em silêncio, que todos com quem tivermos contato sentimos-nos simplesmente compelidos, de uma forma positiva, a compartilhar o Evangelho com todos e qualquer um. Obrigado, querido Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Foi um bom dia. Feliz sábado a todos vocês. Eu sei que é de manhã para vocês, é domingo de manhã para vocês, mas ainda estamos na hora do sábado. Então, obrigado por assistirem. Foi um bom dia. Deus abençoe a todos. E obrigado, Joana, por estar conosco hoje. Bem-vindo. Tudo bem. Tenha um bom dia.